Boas companheiros, aqui para mais um vídeo. A bordo de quê? Dessa máquina que está a ter é sucesso de bilheteiras, por assim dizer. Honda Transalp 750 2023. Acabadinho de sair agora do stand aqui da Motobox. Não me canso de dizer isto, mais uma vez o meu muito obrigado à Motobox pela cedência da moto. E primeiras impressões. As primeiras impressões, logo assim à partida é que a gente fica muito encaixados na própria moto. Ou seja, vamos aqui numa posição mais baixa no banco do que aquilo que é habitual neste tipo de motas, ok? Isto aqui é para mudar aos modos Rain, Gravel, User, vou-me deixar no Sport para ver como é que eu me sinto. A moto estava em modo Standard, vou meter em modo Sport. E para teoricamente para a altura anunciada desta moto, eu vou ser sincero, fiquei bastante surpreendido com a facilidade com que chego ao chão nesta moto. É incrível a facilidade com que eu chego ao chão com esta moto, sinceramente. Ela teoricamente tem 850 milímetros ao solo, ou seja, do assento ao solo, mas a Honda fez aqui um trabalho excelente a nível ergonómico, posso-vos já dizer. Ao contrário, por exemplo, de outros modelos, esta aqui está muito bem desenhada na forma como a gente se encaixa na moto, digo-vos já. São logo as primeiras impressões aqui a sair do stand. Eu gosto sempre de dar as minhas primeiras impressões para ver como é que eu me sinto logo assim na moto. E para mim, na maior parte das vezes, é isso que conta, essa primeira impressão, porque depois da gente estar já há algum tempo a andar na moto, coisas que a nós nos poderiam parecer diferentes ou já começam a ser algo natural, a que a gente já se habituou e o feedback já não será o mesmo. Tão simples como isso. Vamos fazer aí a nossa incursãozinha, como é habitual na autoestrada. Este motor já está ou já é conhecido da Hornet. Eu tive o prazer de conduzir a Hornet. É um motor que já traz 90 e poucos cavalos, 92 cavalos, salvo erro, 91, 92, andará à volta disso. Ou seja, o que já nos confere logo assim à partida, pela minha experiência que eu tive na Hornet, embora esta tenha uma programação certamente diferente, sabemos que à partida temos um motor com muita vivacidade e muita disponibilidade, ok? É isso que eu penso que eu vou retirar da moto, porque já tem esse feedback da Hornet. Ok, companheiros, já voltamos com outro feedback, ok? Até já! O que é que eu vos posso dizer? Logo assim à partida foi que detetei algumas vibrações a nível das pezeiras.
A nível do volante, nem tanto, muito normal a nível do volante. A nível de proteção aerodinâmica, eu fiquei agradado, porque devido à nossa posição mais baixa no banco e a este vidro mais alto, já agora este vidro não é o de origem, já é um extra, é um vidro mais alto, por isso vou comentar sobre este vidro, ok? Não vou comentar sobre o standard, porque o standard certamente é mais baixo, a proteção aerodinâmica não irá ser tão boa. Inclusive este já tem uns defletores laterais também de vento, também é extra, não é? Por norma a Honda tem esta nuance de colocar nas suas motas de test drive, ou por menos tenha sido a penágio nestas últimas motas que eu tenho andado, de colocar, se não todos os extras, uma grande variedade de extras, ok? Para o cliente ficar logo com uma boa impressão da máquina e no que é que ele pode oferir se comprar aquela máquina, não é? E depois o que é que terá de opcionais. O que me parece ser também uma boa política. Mas a moto para viagens já notei que ela tem esse propósito, ok? Ou seja, dá para fazer viagens, por menos em autoestrada, top. Se dá para fazer em autoestrada, certamente dá para fazer em estradas nacionais. Mas o nosso problema muitas das vezes nas nossas motas, ou nas motas, é tentar conciliar uma boa estradista e que faça autoestrada em condições e que faça estradas nacionais também com bastante agilidade, ok? Esta moto em autoestrada posso-vos dizer que a nível ergonómico, a nível de proteção e a nível de vibrações está muito aceitável, e está muito bem construída a moto, ok? Vamos entrar ali no paralelo para ver como é que ela filtra o paralelo. Relativamente a filtrar, esta suspensão não tem afinação à frente, tem só afinação atrás, ok? No monobraço que tem 5 afinações, salvo erro, em pré-carga, nada mais. É uma menos-valia, por assim dizer, nesta moto, ok? Tem 5 modos de condução, tem os normais, os ditos normais e o off-road. O off-road desliga-vos ABS da roda traseira e traction control, ok? É isso que ele faz, automaticamente configura-vos a moto. Depois tem o standard, tem o Rain, tem o Sport e tem o Users. Tem o sistema de conectividade da Honda, que já nos habituou a gente a poder emparelhar através de Bluetooth o nosso telemóvel e espelhar ali. A meu ver, para este tipo de motas tem essa capacidade de espelhar o telemóvel. Acho que devia ter aqui um visor maior, ok? Este é de 5 polegadas, o que se a gente for estar a emparelhar o nosso dispositivo ali, acho que a visibilidade não irá ser a melhor, mas é só a minha opinião. Acho que devia por menos ter ali um de 7 polegadas, iria ajudar bastante. Não sei qual é a pré-afinação da suspensão, mas ela está a filtrar muito bem. A de trás vai assim um bocado canoa, ok? Assim um bocado à semelhança da CB500X. Estou a sentir aqui no paralelo essa situação. Mas claro que a gente consegue regulá-la. Agora, não consegue regular de maneira ágil e fácil, ou seja, tem que ter sempre ferramentas para a gente poder fazer essa alteração. Uma coisa que eu também para já estou a ter alguma dificuldade é ver tipo
a velocidade engrenada. Porque vai ali muito pequeno. Normalmente noutras motas ou noutros modelos a velocidade engrenada vai em mais destaque, ok? Mas isto são só aqui ninharias, mas como vão surgindo e que eu vou relatando, só isso, nada mais. Como eu disse anteriormente, logo no início do vídeo, esta moto tem 850 mm ao solo, mas é assim, como eu já disse e farto-me de dizer e volto a repetir, não parece que tem 850 mm esta moto, digo já, porque vamos muito encaixados na moto, a moto é muito esguia, ou seja, o próprio design do banco é muito esguia, o que nos permite chegar ao chão com as nossas pernas com maior facilidade, ou seja, quase não nos roubando longitude nenhuma às pernas. Isso depois confere-nos o quê? À vontade que a própria moto. Eu ainda há bocado parei ali no stop assim de repente, se calhar se fosse com uma moto mais alta e só levasse um dos pés ao chão, poderia as coisas correr mal. Com esta moto, tenho essa vontade de chegar com os pés ao chão, é impressionante. Tem um depósito de 16.9, não sei porque a Honda dentro do segmento acho que gosta por se destacar por ter os depósitos mais pequenos, não sei, 16.9, acho que uma moto destas poderia sempre ir para a casa dos 20 litros. É o que é, mas a Honda também não sei, para lhe ganhar, para diminuir o volume da própria moto e diminuir o peso da própria moto, pôs-lhe 16.9, arredondando 17 litros. Para consumos anunciados que ela fará de, sei lá, 4.1, 4.2, já lhe poderá dar, ou dar-lhe uma autonomia bastante razoável, na casa dos 350, 400 km, mas isto é como tudo, vai sempre variar mediante aquilo que vocês puxam por ela, não é? E as estradas que vocês fazem, não é? Se fizerem muita cidade, vai ter um consumo. Se vocês fizerem muita nacional, estradinhas sem grande trânsito, já vai reduzir o consumo. Se fizerem muita autoestrada, já sobe o consumo. Vocês conhecem esta metodologia, é assim que funciona. A moto neste momento tem 1400 km. Já muita gente andou nela, eu penso que já fez a revisão da rodagem dos 1000 km. Tem um peso de 208 kg, salvo erro, que também é uma coisa bastante em ordem de marcha, ok? O que é já muito, é um peso de pluma, posso dizer, para aquilo que ela confere. A nível de tudo, do que é o conjunto, a Honda conseguiu, eu acho que conseguiu maximizar ao máximo o potencial da moto ao reduzir-lhe drasticamente o peso, ok? A concorrência, inclusive, quando falo de concorrência falo da Strom, não é? Porque a Teneré nem sequer vou lançar aqui, porque continua sempre a ser uma situação completamente à parte. Uma coisa que a Honda podia ter alterado nesta moto, porque a meu ver, eles podem dizer que a vertente desta moto é muito off-road, mas eu sinceramente não a vejo destinada a muito fora de estrada, ok? Ou de todas, esta, a meu ver, é que tem menos apetência para fora de estrada. Então, se esta é que tem a menos apetência para fora de estrada, porque é que lhe meteram os pneus com câmara de ar? Só para nos dificultar a vida, muito sinceramente, porque se vocês andarem, ou se tiverem o azar de ter um furo, não vos adianta nada andar com kit de reparação, porque não vai resultar, não é? Câmara de ar, vocês têm que tirar o pneu fora, remendar a câmara de ar, voltar a meter ao sítio, ou seja, é uma logística
que, a meu ver, só uma ínfima parte da população sabe fazer essa logística e anda com essa ferramenta toda atrás deles na eventualidade, ou seja, e a meu ver quem faz isto são os verdadeiros praticantes de enduro e de fora de estrada. Agora, para quem anda como eu, por exemplo, 99,9% do tempo em estradas assim, ou estradas nacionais ou autoestradas, se tiver um furo, pronto, está o caldo entornado, porque vou ter que chamar a assistência em viagem e não tenho mais nada que fazer, porque vou estar apiado, porque não vou saber trocar o pneu, tão simples como isso. Outra situação que demonstra que esta moto não está vocacionada para enduro, ou para fora de estrada, como eles a apelidam, é a própria configuração do quadro. O quadro delas, depois eu vou-vos mostrar, ao contrário, por exemplo, da V-Strom, tem um quadro, eu vou-lhe chamar bipartido, ou seja, tem uma zona rígida, a zona do motor, de acoplamentos do motor e dos principais componentes mecânicos, e depois tem uma parte que não é fixa, ou seja, não é rígida, ou seja, é presa através de ligação aparafusada. Ou seja, isto é para quê? Na eventualidade de vocês terem alguma queda, e acho que a grande maioria, não sou especialista em enduro nem fora de estrada, mas acho que a grande maioria das motas fora de estrada tem este sistema, ou seja, ter um quadro tipo bipartido, vou-lhe chamar bipartido, que é na eventualidade da traseira empenar por algum motivo, tem a possibilidade de deitar a traseira fora ou mandá-la desempenar e colocar outra traseira, ou seja, através de ligação aparafusada. Ou seja, esta não tem esse sistema, é um quadro totalmente rígido e soldado, ok? Que mais uma vez demonstra bem qual é a apetência dela, ou seja, que a apetência dela não será tanto para fora de estrada, não é? Para já é isto, vamos parar mais à frente para eu vos mostrar a moto, fazer mais umas considerações e já voltamos, ok pessoal? Até já. Cá estamos nós, companheiros, com a máquina Honda Transalp 750. É uma moto, quando foi lançada, que se estranhou um bocado o design, porque foi buscar as linhas ACB 500X, nomeadamente o farol, mas é só isso que ela foi buscar a ACB 500X, muito sinceramente. Está uma moto muito esguia, o que me deixou bastante agradado. Chega com muita facilidade ao chão, o banco é esguio o suficiente, mas confere um bom conforto, ou seja, e grande parte do que está aqui é tudo extra, ou seja, eu ainda não vos disse o preço da moto. A moto custa 10.600 euros, mais legalização, e é despida de tudo o que está aqui. E eu, quando digo despida, é proteções de mãos. A moto, inclusive, parece que já foi ao chão. Tem ali o escape arranhado. 6 top cases, vidro alto com defletores laterais extra, protetor de radiador extra, protetor de cárter extra, crash bars extra, pezeiras para fora de estrada extra, quick shift extra. Ou seja, esta moto despide de tudo 10.600 euros. Equipada com isto tudo, apontem, sei lá, para os 12.000 e muitos euros. 12.500 euros, assim, fácil, ok? O display dela, como eu estava a dizer, assim à semelhança do que é os comandos da Hornet, muito mais simplificado. Nisso é uma mais-valia para mim, utilizador comum,
que gosta das coisas o mais simples possível para para aceder às funcionalidades. Tem os modos, que é isso que a gente vai... Tem aqui um botão direto para os modos, para a muda. Vocês podem ver Sport, Standard, Rain e Gravel. Gravel, como eles dizem ali, desliga off o ABS. O Sport, que é o modo em que ele estava. Depois, vocês podem navegar nos menus, mais do mesmo, emparelhar telemóveis, inclusive dá para mudar aqui as cores do display, metê-lo em tela branca, tela preta, automático, noite, dia. Muito completo, mas com as letras um bocadinho mais miudinhas, ou seja, para pessoas mais miúpes vai ter alguma dificuldade em andar aqui à procura das coisas. Eu estava a ter um bocado de dificuldade em encontrar a mudança engrenada, ok? Depois tem temperatura do motor, odómetro, média, 5.1, também eu não tenho sido meigo, hora, quanto a rotações, velocidades, tudo que a Honda já nos conferiu. Por isso, a moto está-me a surpreender muito pela positiva. Vinha assim um bocado reticente porque não vinha com grande expectativa. A nível do quadro, estão a ver, companheiros, o quadro é totalmente soldado. Não há aqui nada que seja aparafusado, ao contrário da concorrência. Vamos ver aqui o sonoro dela. É muito idêntico ao roncar da Hornet. Como eu disse, jante 21 à frente, jante 18 atrás, e tem câmara de ar, ok? Jantes raiadas. Já tem aqui um pneu que eu acho com muita apetência para fora de estrada, com goma ou com sulco bastante definido, ok? Para já é isto. Vou-vos falar aí mais um bocadinho aqui à frente e já voltamos, ok? Até já. Cá estamos nós, companheiros. Está aqui a Transalp. Eu acho que o que lhe confere uma maior um maior conforto para nós na condução é esta fundura aqui no banco. Ou seja, faz aqui uma fundura, uma curvatura imensa. A nível de conforto, não tenho nada a apontar à moto, até à data, bem relativamente confortável, embora acredito que nestes bancos, normalmente para este tipo de motas, ao final de algum tempo, que a gente se vai começar a ressentir um bocadinho dela. Por isso, eu penso que eles terão, terão bancos mais confortáveis para ela, ou seja, que será também um extra. Contudo, este porta-se bem, não tenho o que dizer, mas acredito que ao final, sei lá, de 1h15, 1h30, que a gente se vai ressentir um bocadinho a nível de conforto. Para já, tenho 1h mais ou menos de viagem, a moto está muito boa mesmo. Como eu disse, 10.700 euros, 10.600 euros, desculpem lá, 10.600 euros, mas a moto vem desprovida de tudo que vocês possam ver aqui. Top cases, crash bars, pezeiras mais largas para fora de estrada, proteção de radiador, quick shift, inclusive não estou a ver aqui ou não vejo entradas USB, nem entrada de 12 volts, não vejo, penso que não traz. Traz aqui estes defletores de vento para ajudar, traz este vidro mais alto, que já vem na posição mais alta, também é extra Honda. Menos balias, suspensões, que não tem regulação. A travar há bocado, a suspensão da frente afunda-me um bocadinho, ok? Ainda não experimentei o Quick Shift, vou experimentar. Uma menos balia, como eu já disse, os pneus serem de câmara de ar. Não sei o que é que passou pela cabeça da Honda. De todas é que tem menos apetência para fora de estrada, mas eles, não sei por alma de quem, resolveram meter pneus com câmara de ar. Inclusive, estas manetes que para fora de estrada costumam ser articuladas na eventualidade de ir ao chão, são rijas, não têm essa articulação.
mas estou a gostar muito da moto mesmo. 10.600 euros de moto que poderia trazer no preço base mais alguma coisinha incluída, não traz. A Honda vai-se aproveitar para fazer uns extras ou faturar um dinheiro extra com tudo o que é acessórios, ok, companheiros? Por isso, até ver, muito satisfeito com a moto, embreagem muito levezinha, deslizante, top. Vamos fazer umas curvas e já voltamos. Cá estamos nós outra vez, companheiros, aqui para fazer mais umas curvas, ou para fazer umas curvas com esta Transal, para ver como é que ela se sente. Uma coisa que eu não mencionei ali atrás é que acho que o descanso lateral fica numa posição, ou seja, a moto fica numa posição muito vertical. Em terrenos mais inclinados, ou não sei, a moto não me deu muita segurança nesse sentido. Acho que o descanso devia ser curto, mais uns milímetros, para me conferir outra vontade a deixá-la. Outra coisa que não tenho é o descanso central. É extra, como é óbvio, não é? Depois eu acredito que mais lá para finais do ano, lá para a altura do Natal, aqueles como é penágio da Honda, comece a lançar os packs travel, assim à semelhança do que faz com outros modelos, NC 750X, por mais 200 ou mais não sei quantos euros. Oferecem o Pack Travel, que inclui as 3 malas e o descanso central. Por norma é essa política. Para já não oferecem nada, porque está aí tudo com muita sede ao pote. Inclusive agora, há bocadinho a sair da motobox, sei lá, tinha para aí mais de 10 Transalpes para entregar. Uma coisa brutal. Ou seja, é uma moto que está a ter muita procura. Aí eu bato palmas à Honda, porque faz uma campanha ou tem um marketing muito forte mesmo. É impressionante. Não vejo nada equiparado a isto. Ou seja, pode não ser uma Teneré, mas vai-se vender tanto ou mais que a Teneré, digo já, por esta minha experiência que eu estou a ter. Ainda por cima lançou-a no momento certo, que é aqui antes um bocadinho do verão, primavera-verão, já começa a vir o bom tempo, o pessoal vai querer tudo a dar aí umas voltas valentes. Ou seja, e depois quando o mercado começar a decair um bocadinho, metem-lhe os packs e as ofertas e as campanhas para tentar minimizar essa quebra de mercado. É a política da Honda, ok? Aqui relativamente à moto, vamos fazer umas curvas a ver como é que eu me sinto e já voltamos para depois um resumo ou uma conclusão final daquilo que eu sinto. Então já fizemos aí umas curvinhas, já fizemos aí umas travagens, e o que é que eu noto? Travagens, a frente afunda muito, ou seja, sinto a frente a ir muito, ou seja, vamos ver, vamos testar aqui, afunda muito, meu. É impressionante. E a travagem, vou-vos ser sinceros, não é tão forte como eu esperaria, digo-vos já. A travagem é um bocadinho progressiva e não tão intrusiva. O que, não sei, a mim não me inspira esta travagem, ou é por eu estar habituado a outro tipo de travagem, o da Suzuki, mas esta não me está a suscitar assim muito à vontade, ou seja, para andar a velocidades mais elevadas, ok? Só isso.
Uma coisa que eu denoto também, este motor, apesar de ser o da Hornet, esta programação que lhe fizeram, deram-lhe uma programação mais pastelona. O que é que eu quero dizer com isto? Que ela, mesmo no modo Sport, custa-lhe, ou seja, ao contrário da Hornet que dispara logo, esta aqui parece que está presa até para aí às 5.000, 6.000 rotações e depois é que se sente a vivacidade dela, ok? O que pode ser para uns bom, para outros mau, ok? Para mim eu estava à espera de outra vivacidade, por menos as rotações mais baixas. Vinha com essa expectativa e não é o que se está a conferir ou o que eu estou a conferir, ok? Ela a baixas sente-se muito presa, ou eu sinto-a presa, não desenvolve ou demora a desenvolver. É o que é. No modo Sport pensava que ela tivesse outra vivacidade e não está a ter. Ok, é esse o meu feedback. Aqui ela curva bastante bem, não tenho o que dizer, sinto-me bastante à vontade a curvar nela. Apesar de ter uma jante 21 à frente e uma 18 atrás, ela curva bastante bem. Dá-nos à vontade, ou a moto confere-me à vontade para andar nela sem me preocupar em demasia como é que vou abordar determinadas situações na estrada, ou quando é que vou parar, ou se vou ter stress em ultrapassar este carro. Não, a moto tem mais que vivacidade para a gente fazer bem o que quer e dominar muito bem a moto com muita facilidade, ok? Eu por acaso não filmei essa situação, mas eu chego com muita facilidade ao chão com os pés. Esta moto, mais uma vez, repito, estou-me a repetir constantemente, mas é uma moto muito fácil de se conduzir e que se tem uma vontade muito grande com esta moto. 10.600 euros de moto mais legalização, que rondará mais ou menos, não sei, mas a moto deverá ir mais ou menos para os 11.000 euros, sem nada, só com as legalizações. Depois contem em extras, se vocês quiserem, para aí 1.500, 2.000 euros. É o que é, 12.000, 13.000 e tal, 14.000 com os extras todos. Na marca é capaz de ir bem para esses valores, não é? Porque eles na marca não são nada meigos nos extras ou no preço dos extras. Por isso quem vai logo assim à partida, cheio de sede ao pote, porque é 10.600 euros, trabalha assim um bocadinho antes de fazeres as contas, porque só depois vocês fazerem as verdadeiras contas é que têm a noção do preço. Por exemplo, a V-Strom, por exemplo, é mais cara, cerca de 1.000 euros, não chega bem a 1.000 euros, 900 euros, mas em contrapartida já traz Quick Shift, já traz proteções de punhos, já traz outros extras que esta não traz, ou seja, depois, se a gente for equiparar os preços, a V-Strom até acaba por nem ficar tão cara como poderá parecer logo assim no primeiro impacto, ok? Esta moto, resumindo e concluindo, uma moto muito boa para o dia-a-dia. Eu via-me com esta moto no dia-a-dia, com uma top case como ela está equipada agora. Se calhar, poderia, agora é penágio das marcas apostarem no Quick Shift, mas motas como esta, não sei até que ponto é que justifica o Quick Shift ou não. Eu, por exemplo, não colocaria o Quick Shift, acho que é um extra desnecessário para esta moto. Preferia ter um cruise control, por exemplo, que sinceramente esta eu acredito que tenha,
Pá, não sei, não experimentei, nem sei qual é aqui a cena do cruise control, muito sinceramente. Pá, não sei se terá, possivelmente não. Não é muito apenágio nestas gamas de ter o cruise control, não tem cruise control, penso eu, porque senão, pá, depois também começa a fazer concorrência direta com a Africa Twin e não é isso que eles querem, não é? A Africa Twin tem cruise control definitivamente, esta aqui não tem cruise control. Pá, podia ter. Por exemplo, a Strom 800 penso que já vem equipada com, por exemplo, com cruise control. É o que é, não é? E depois vocês, se forem pôr na balança tudo, o preço afinal até nem está muito disparo uma da outra, tão simples como isso. 10.600 euros de moto neste motorzinho, que eu acredito que será fiável. É um motor novo, mas assim à semelhança de outros motores ou de outra tecnologia que a Honda tem lançado, tem-se mostrado fiável, de vez em quando com uns bugzitos aqui e ali, mas isso é normal em todas as marcas, numas mais que outras. E gostei muito da moto. A moto está muito engraçada, para viagens está top a moto. Acho que o espírito Transalp está lá, de viagens e de lhe proporcionar, explorar um bocadinho de tudo. Ela tem essa apetência para a gente se poder meter em determinados quelhos e sairmos de lá sem grande stress. Agora, não é esse, a meu ver, o verdadeiro propósito da moto, porque primeiro é preciso a gente ter conhecimento para fazer fora de estrada, e depois é preciso ter também uma máquina à altura para a gente poder fazer fora de estrada, como é óbvio. Esta, apesar de ter uma ligeira diferença, mas a meu ver será para aí 80-20, 80 estrada, 20 de off-road, se tanto. Ou 90-10, se tanto, acho que será mais vocacionado para isso. Fiquei bastante surpreendido com a moto, muito sinceramente. Vinha com uma expectativa baixa e ela surpreendeu-me pela positiva, ok? O preço é o que é, acho que está um preço aceitável. Claro que depois eles aproveitam-se para cobrarem tudo que é extras, mas é o que é isso que as marcas já nos habituam, pelo menos estas marcas mais conceituadas nos habituam, e é esse o meu feedback, pessoal. É uma moto bastante completa, bastante equilibrada, dá para vocês utilizarem a moto no dia a dia, que ela não vos vai fazer consumos muito desequilibrados. Neste momento está-me a fazer consumo de 4,8, mas eu penso não, tenho a certeza que isto faça um consumo bastante mais agradável, 4,5, 4,2, 4,3, assim em estradas nacionais. Porque isto também é moto de test drive. As pessoas, eu não resetei nada, entre aspas, não fiz reset a nada, por isso a média que está é a média que ela já tem andado com outros, por isso é uma média, a meu ver, um bocadinho elevada para aquilo que a moto acho que fará. E é esse o meu feedback, pessoal. Uma moto muito equilibrada, muito competente, muito fiável, por um preço que me parece apetecível. Claro que vocês depois contem com os extras, contem também com o Yuke de 100 e tal euros, 130 euros, salvo erro. Que a meu ver é um ponto menos positivo. A manutenção também penso que será uma manutenção acessível, embora este seja um motor novo, mas continua a ser dentro do segmento daquilo que é as motas Honda, um motor em paralelo. A Honda já está muito formatada para este tipo de motores, ou seja, e a mecânica não mudará muito, ou seja,
a lógica do motor não será muito diferente dos outros, ok? Por isso, pá, eu aconselho-vos a ir à Motobox, experimentar a moto, se realmente estão com ideias de comprar uma Transalp, e tirar as vossas próprias conclusões, ok? Isto, como eu digo, é um teste de poucas horas, onde poderá escapar muita coisa, e a minha experiência é certamente muito diferente da vossa, e aquilo que para mim é bom ou mau, para vocês pode ser completamente espetacular ou não prestar para nada. Ok, companheiros, espero que tenham gostado do vídeo, façam um grande like e tchauzinho!